Aí começou corrida, natação. Aí eu falei, a minha preocupação era corrida e natação. Porque a altura até então... Não, os exames médicos eu tava ok. Eu falei, cara, tá tudo certo. Vou chegar lá, vou pesar, vou medir, tá tudo certo. Beleza. Não tem limitação de altura. E aí, beleza. Aí comecei a correr atrás de um professor de natação, porque eu não nadava. E aí eu falei, caraca, preciso nadar 25 metros, caraca. Preciso nadar 25 metros. A corrida foi um pouco mais fácil, foi uma evolução um pouco mais fácil, mas deu certo. E tá. Quando eu falei, caraca, vou conseguir corrida e natação. Aí consegui os dois. E aí teve a inspeção, né? De saúde. Só que antes de ir para a inspeção, eu li a parte do apêndice para ver exatamente o que precisava, tudo. Aí tinha lá. Só pela respiração você já espera o que ela vai falar. Altura mínima, 1,54 m. Eu a minha vida inteira medi no médico e tudo, 1,52 m. Falei... Depois de cheguei até aqui. Esperei a pandemia dar uma trégua. Ninguém vai reparar 2 centímetros. Quem é que vai reparar 2 centímetros? Vai não. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do 01Cast, o podcast oficial do Concurseiro 01. Gente, hoje estamos aqui reunidas novamente, 3 mulheres, né? Estou acompanhada de 2 mulheres lindas. A Tenente Maria, engenheiro, que vocês já conhecem, né? Eu sou a Tenente Carolina, para quem não me conhece, e eu vou pedir para Maria fazer as honras da casa, né? E apresentar a nossa convidada especial. Vou tirar o trabalho da Carol agora, né? O padrão. Mas hoje, gente, queria apresentar para vocês a primeira Tenente Débora, que foi minha companhia de turma. Hoje é minha amiga próxima, né? Então, eu e a Carol, a gente sempre fala aí de como o curso de formação acaba unindo a gente, fazendo amizades aí para a vida toda. Então, eu queria mostrar para vocês, apresentar uma amizade minha da vida toda também, que é a Débora. Amiga, pode se apresentar aí um pouquinho para a gente? Obrigada. Obrigada pelo convite. É muito legal estar aqui, porque eu acompanhei, né? Eu vim acompanhando desde que eu conheci Maria no curso de formação. Eu vim acompanhando o crescimento, desde a engenharia até agora o C01. Então, é muito legal estar aqui participando do podcast. Eu já ouvi alguns episódios também, eu adoro. E é bom que eu já fui me ambientando antes mesmo de ser convidada. Bom, eu sou a Débora, eu sou dentista, me formei na UERJ. E, atualmente, eu sou primeiro-tenente RM2, do quadro de cirurgião dentistas, da Marinha. Eu trabalho na Odontoclínica Central da Marinha, que é em frente ao Museu da Manhã. Então, nós temos uma vista muito privilegiada. Vários pôr do sol lindos. Lindo. Quando a gente fica e ainda ganha para isso, né? Para apreciar isso. Quando a gente fica de serviço, é clássico ter a foto do final do dia lá, a bandeira, né? A bandeira, o pôr do sol, fica super bonito. E aí a gente não resiste, sempre posta a foto. Sempre tira uma foto e posta. Então, falando um pouquinho da minha formação, eu sou dentista, formada pela UERJ. Depois da faculdade, eu fui morar em São Paulo. Eu fiz residência em São Paulo, na capital. Depois eu fui para Piracicaba. E aí eu fiz mestrado e doutorado na Unicamp. E a minha área da odontologia é um pouquinho peculiar, vamos dizer assim. Eu sou estomatologista e patologista. E eu gosto de trabalhar com a área oncológica, né? Então, eu trabalho com pacientes oncológicos. Minha formação é voltada para pacientes oncológicos. Então, assusta um pouco, assim, né? Porque as pessoas ficam esperando aquela cadeira de dentista, você faz restauração, você faz lente de contato, você faz não sei o quê. E eu, além de não entender nada disso, não sei, não entendo.
E eu sou apaixonada por essa área mesmo, né? E aí, depois, eu voltei pro Rio, porque eu tinha passado num concurso da UF para professor, né? E aí, eu fiquei lá 6 meses, mas eu vi que não queria ser professora e acabei que aí agora eu tô aí usufruindo dos 8 anos de Marinha. Mas como que surgiu o concurso da Marinha na sua vida? Como que você ficou sabendo dele, né? E por que você teve essa vontade de fazer? Você se imaginou militar? Você achou que você tinha vocação? Então, quando eu estava na faculdade, uma amiga minha de turma, os pais dela são da aeronáutica, né? Então, a gente sempre teve muito convívio com eles, essa questão toda de ser dentista da aeronáutica, militar. E o pai dela foi dar uma palestra lá para a gente, ainda lá na graduação, para mostrar, né, que era um dos caminhos muito interessantes para a área da odontologia. E realmente, assim, hoje em dia é o tipo de concurso muito concorrido, que as pessoas já saem da faculdade agora cada vez mais visando exatamente, especificamente, ser de alguma força, né? De alguma força. Porque, realmente, assim, na área da odonto, eu acho que é um dos lugares que paga melhor. Então, te dá segurança, te dá estabilidade, um salário bom que, assim, em qualquer outro lugar, num consultório, sair e ir trabalhar no consultório, por exemplo, você não vai conseguir esse salário trabalhando tanto que a gente trabalha na Força Armada. Isso eu estou falando de Forças Armadas em geral, tá? Não é nem só da Marinha, não. Porque o salário é próximo, né? E assim, para odonto, a carga horária, o tipo de trabalho é muito parecido. Então, eu falo em Forças Armadas de modo geral. Então, isso já, assim, foi uma semente que foi plantada ali naquele momento. Mas nunca foi a minha opção número 1, né? Então, o meu foco era fazer a minha carreira lá, fazer mestrado, doutorado, me especializar na área que eu gostava. E aí, todas as minhas amigas ali daquele grupinho da faculdade, todas elas são de Forças Armadas. Todas, acho que tem uma só que não é. 99%. Acho que do grupo das meninas, só uma que não é. Então, assim, começou com a filha desses 2 dentistas que eu falei. Aí ela é oficial da FAB, de carreira. Aí, depois, outras 3 meninas entraram para o Exército, como temporárias. Estão terminando o tempo agora. E depois entrou mais uma para a aeronáutica, para a FAB também como temporária. Então, acaba que no grupo elas sempre mandavam edital, entendeu? Abriu o edital, ó. Olha, Débora, abriu o edital. Abriu o edital e elas mandavam no grupo, né? No grupo da faculdade. E aí eu ficava, tá, qualquer dia. Agora não. Porque eu estava fazendo mestrado, estava fazendo doutorado, eu não estava com isso na cabeça especificamente. Mas quando eu estava no mestrado, também abriu para carreira, para a minha área, estomatologia e patologia. Aí até uns amigos meus fizeram, eu participei assim do processo, né? Na época ainda para a Marinha tinha prova oral, prova prática, né? E tal. E eles ficaram justamente, não passaram na prova oral. Enfim, aí eu fui tomando conhecimento daquela coisa e tal, não sei o quê. E aí fui para a área da academia, né? Fui dar aula. E aí, chegando lá, eu falei... Não é. Não é isso aqui, não. Na verdade, eu nunca tive muita, assim, intenção de fazer mestrado, doutorado para dar aula em faculdade. Então, uma coisa que foi acontecendo, né? Aí eu passei no concurso de temporário da UF e fui. E foi uma forma de... E aí eu tive que acelerar até a minha defesa do doutorado para poder assumir, e fui e tal. E aí, chegando lá, assim, eu gostava muito da parte prática, sabe? Com os alunos, a parte clínica, eu gostava muito.
Mas a aula em si, Parte teórica, a sala de aula, isso é isso. Realmente eu não gosto. E eu acho, assim, né? Só uma autocrítica. Eu acho a minha aula horrível. Assim, dizem que não. Não, essa aula é ótima. Eu, inclusive, dei uma aula lá na Marinha, né? Recentemente, na jornada de odontologia que teve. A gente tem uma jornada sempre perto do Dia do Dentista, que é em outubro. Dia 25 de outubro, Dia do Dentista. Então, lá na odontoclínica tem sempre a jornada, né? E aí, eu dei uma aula lá de 50 minutos, acho. E foi super elogiada. E eu falei, tá, eu acho que eu acho que dá certo. Mas eu falo que eu gosto mais, assim, se for da minha área, eu vou, né? Eu gosto muito de falar do que eu me formei, né? Sim. Mas aquela parte basicona, graduação, eu não sou muito... Mas, assim, é uma autocrítica minha, sabe? Não que alguém tenha falado, nossa, essa aula é horrível. Eu acho que é uma coisa mais minha mesmo. E aí foi isso. Aí acabou que, quando eu voltei para o Rio, eu fui tentando algumas oportunidades e tal, e aquela questão do financeiro foi me pegando um pouco. E aí eu fui e falei, cara, vou partir lá para a Força Armada mesmo. Dá tempo ainda tem idade para isso. E o meu cunhado também era R2 do Exército, saiu agora há pouco. Então, nesse momento, ele ainda era R2 do Exército. Meu cunhado é fisioterapeuta. E aí ele sempre falava também, cara, faz. Aí eu tentei para a aeronáutica primeiro. Só que foi um concurso que foi cancelado. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas assim... e eu fiquei muito chateada com esse concurso. Porque eu estava em segundo lugar, eram, 5 vagas. Eu estava em segundo lugar. E o processo... Aí foi cancelado porque alguém entrou com processo porque não tinha cota no concurso. Só que concurso temporário não tem cota. E aí ficou processo, não sei o que. Eles cancelaram o concurso. Você já tinha gerado expectativa, né? Estava ali na porta, eu estava fazendo todos os exames já. Caramba. E a FAB pede muito mais exames do que a Marinha. Então, eu estava fazendo vários exames. Eu fiz até eletroencefalograma. Enfim. Aí, abriu vaga para a minha área na Marinha. 4 vagas. Eu falei, gente, isso nunca aconteceu. 4 vagas. Eu falei, é meu. Falei, eu só preciso ir minimamente bem na prova teórica, porque se eu passar, com a prova de título, eu passo. Tinha então, o doutorado, né? Tinha mestrado, doutorado, residência. Eu falei, é isso. Eu vou passar e eu só tenho que fazer, né, só a minha parte. E eu fiquei, assim, empolgada, porque justamente tinha uma prova. Então, eu tinha que estudar, eu tinha uma prova, eu tinha como me qualificar ali e só dependia de mim. Não dependia de mais ninguém, não dependia do, sei lá quem, ou de alguém vagas. Olhar currículo, não dependia Entrevista. de nada. Dependia de mim. Dependia de eu sentar, estudar e fazer a prova e passar. Aí eu fiz a prova, e aí depois eu vou contar todas as outras etapas que foram muito mais emocionantes que a prova. Você passou de primeira, então? Passei de primeira. Nossa, e assim, foi estudando meio que sozinha, né? Não foi sozinha, porque, digo assim, sem um suporte de curso, de aula, assim. Eu decidi fazer, e aí eu chamei um amigo meu para fazer comigo. Ele é de farmácia, mas... Aí eu falei assim, cara, vamos fazer, porque é bom que a gente não é nem concorrente. Então, a gente estuda junto, a matéria é a mesma, e é isso aí. Aí, tá bom, vamos. Beleza, vamos estudar. Ele já tinha cadastro, assim, né, anual de um curso. E, então, a gente pegou o material desse curso mesmo, então, as apostilas, né? E aí eu falei, vou escutar uma aula, mas eu falei, não tem tempo para isso, eu estava estudando, eu estava trabalhando na época. Eu falei, não, eu vou só ler as apostilas e fazer exercício. E aí eu montei um cronograma, assim, eu falei, desde que eu me inscrevi do dia do edital lá, saiu o edital, aí eu me inscrevi na semana seguinte, eu acho. Já estava meio que de olho que ia sair. E aí eu contei, dali até o dia da prova, falei, eu tenho tantos dias.
a matéria é tal. Português eu tenho um pouco mais de facilidade, então, assim, eu colocava alguns dias de estudo de português até para quebrar o naval. Porque o naval que era completamente novo para mim. Aí eu fui, quebrei e foi isso, assim. Eu estava escutando até o podcast de Natal de vocês e aí eu estava lembrando do meu, porque o meu saiu o edital, sei lá, em setembro, né? A prova foi em fevereiro. E aí, cara, no meu cronograma, se eu não estudasse na semana do Natal, e onde eu trabalhava, eu tinha recesso, né? Ou semana do Natal ou semana do Ano Novo. A gente tinha esses esqueminhas assim. Então, aquela semana que é recesso, né? Que é semana do Natal, que todo mundo vai fazer compras e vai fazer as coisas e vai resolver a vida. Eu tinha lá os meus dias de sentar e estudar com esse meu amigo. Então, a gente combinava. A gente estudou em biblioteca pública, a gente estudou no CCBB, a gente estudou... Até no KFC a gente estudou. Aí, tinha vezes que a gente falava, cara, onde que a gente vai estudar hoje? Porque na minha casa, aí não ia ter silêncio. Na casa dele, não tinha silêncio. Aí, a gente... ia cuidar do gato do meu amigo. A gente, então vamos estudar na casa dele. Já que a gente vai cuidar do gato, a gente estuda e cuida do gato. Enfim, aí a gente foi estudando, assim, aí fui estudando até fevereiro. Nesse meio tempo, abriu também um outro concurso do Estado, que também era contrato temporário, e a prova era uma semana depois da Marinha. Só que a matéria era odonto geral. Aí eu fiz, eu vou focar na Marinha, né, porque o salário é melhor. E aí a prova de odonto geral é assim, é odonto, né? Eu devo saber alguma coisa ainda, tá lá no fundo, não sei. Então tá bom. E aí eu fiz a prova da Marinha. Aí um dia antes da outra prova, eu falei, não vou não. Nossa, tinha 800 inscritos e no edital tinha 4 vagas. Eu falei, vou não? Não vou. Aí eu falei, quer saber? Eu vou. Porque pelo menos meu nome vai estar lá, entendeu? Tem que estar. Um dia, quem sabe, vai que chama mais e tal. Tá. Aí eu fui, fiz a prova da Marinha, aí fiquei relaxada. Na semana seguinte, fiz a prova lá que tinha que fazer. Gente pra caramba, muita gente. Fiz a prova. Aí tinha a prova de título também nesse, né? Aí, uns tempos depois, a minha amiga me ligou e falou assim, você viu que saiu o resultado daquele concurso lá do Estado? Aí eu falei, cara, nem olhei. Aí lá eu vi o seu nome lá. Você ficou em 7º lugar. Eu falei, calma aí. E esse resultado saiu primeiro do que a Marinha? Antes, porque a gente é a turma do Covid. A turma do Covid. Então, a gente fez a prova em fevereiro, mas o nosso resultado final saiu em dezembro, 2 de dezembro. Não, o resultado final foi só dezembro. Mas as próximas etapas foi em junho, julho que saiu, né? Não, então, a prova, o resultado da prova teórica ia sair em abril. Eu acho que chegou a sair em abril. E as outras etapas... E ficou suspenso o concurso. Entendi. E aí, o que aconteceu, né? Pra mim, tava tudo certo. Eu ia passar na Marinha, em junho eu ia estar começando a cursar e tá tudo certo. Tava tudo amarrado. Tudo amarrado. Fiz a prova em fevereiro, show. E nessa hora também abriu prova para carreira. Eu falei, vou começar a estudar. Eu mal terminei de estudar, já comecei a estudar para o de carreira. Falei, agora vou estudar de carreira, não sei o quê, que a prova eu acho que era setembro. Eu acho que é por aí, acho que carreira. Foi para setembro. Falei, vamos embora. Tá bom, já tô no pique de estar estudando, já peguei o negócio, então tá. Peguei material, peguei tudo e tal, vou fazer. Aí, março, o que aconteceu? Pandemia. E aí, fechou tudo, isso aqui. Eu continuei trabalhando. E aí, ao contrário de muitos, eu, em vez de perder emprego, eu ganhei um emprego, que foi o do Estado. Porque aí eles começaram a chamar. E aí eles chamaram muita gente. E aí eu entrei para o outro emprego, em plena pandemia. Eu tinha 2 empregos. E plantão... Nossa, se você não segue a sua intuição, viu? Que a intuição falou para você, vou fazer, porque vai que aumenta. Aí, batata.
Não, e isso é uma coisa que realmente, assim, tem gente que passa para a segunda fase, sei lá, e fala, não vou fazer, né? Porque eu não estou em primeiro e só tem uma vaga. Eu estou em terceiro. Nossa, tá longe. Tem até uma amiga minha que é da Marinha, de carreira, e ela fez todas as etapas. Ela estava em terceiro lugar, eu acho. E só tinha uma vaga. Uma ou duas vagas, sei lá. Um ano depois, chamaram ela. E quase que ela perde, porque ela não estava nem acompanhando. Alguém que viu e avisou para ela, cara, você viu se foi chamada? E para carreira, cara. Então, assim, tem que fazer todas as etapas. Eu sei que é chato, é cansativo e muitas vezes, né, depois que você bate na trave várias vezes, desanima. Mas eu creio muito que você tem que fazer, porque o seu nome tem que estar lá. É verdade. É importante o seu nome estar lá. E aí eu comecei a trabalhar muito e pandemia, aí realmente eu não consegui me organizar para estudar sozinha, né? Como eu tinha feito das outras, do SMV, né? E aí eu ficava naquela expectativa da Marinha. E não vinha nota informativa. Não, aí a nota informativa. Aí saía assim, nota informativa. O coração. Aí você olhar o calendário, data a definir. Meu filho, por que você lançou um calendário se a data é para a definir ainda? É só para me avisar que eu tô aqui, mas eu ainda não sei de nada. Foi tipo isso. Aí tá. E aí isso foi passando. A prova eu acho que era da carreira, né? Era setembro, outubro. E o nosso processo seletivo voltou em outubro. Assim, também. Foi tudo assim, um em cima do outro. Voltou tudo, E aí eu me vi tendo que correr, que eu não corria nada. Nadar, que eu não corria nada, que eu nadava nada também. Aí vem a melhor história. Crescer. E passar. Não, crescer, amiga. Então, a parte do crescer foi uma surpresa, na verdade. Porque eu sei que para as Forças Armadas tem limitação de altura. E aí eu sempre procurei isso nos editais. No edital da Marinha, eu olhei, a primeira coisa que eu sempre botava assim, buscar altura. Buscar altura. E no edital não tinha. Por quê? O negócio estava no anexo, no apêndice. E eu não li o apêndice, eu botei só o edital. Falei, não tem nada de altura, não tem limitação de altura, comigo mesmo eu vou. Por enquanto eu não vou contar quanto que eu tenho. Mas estou na Marinha. Eu tô lá. Enfim, aí... Acho que quando foi... Aí começou corrida, natação. Aí eu falei, a minha preocupação era corrida e natação. Porque a altura tem, então... Não, os exames médicos eu tava ok. Eu falei, cara, vai tá tudo certo. Vou chegar lá, vou pesar, vou medir, tá tudo certo. Beleza. Não tem limitação de altura. E aí... Beleza. Aí comecei a correr atrás de um professor de natação, porque eu não nadava. E aí eu falei, caraca, preciso nadar 25 metros, caraca. Preciso nadar 25 metros. A corrida foi um pouco mais fácil, foi uma evolução um pouco mais fácil, mas deu certo. E tá. Quando eu falei, caraca, vou conseguir corrida e natação. Aí consegui os dois. E aí teve a inspeção, né? De saúde. Só que antes de ir para a inspeção, eu li a parte do apêndice para ver exatamente o que precisava, tudo. Aí tinha lá. Só pela respiração você já espera o que ela vai falar. Altura mínima, 1,54 m. Eu a minha vida inteira medi no médico e tudo, 1,52 m. Falei... Depois eu cheguei até aqui. Esperei a pandemia dar uma trégua. Ninguém vai reparar 2 centímetros. Quem é que vai reparar 2 centímetros? Vai, não. E aí eu tenho vários amigos militares, como eu falei, tem até de forças auxiliares. E todo mundo fala assim, cara, Débora, que eu falava, né? Gente, eu tô preocupada agora, porque assim, eu não tinha visto e é 1,54 m. Eu não tenho 1,54 m. E aí todo mundo falou, cara, eu nunca vi ninguém ser reprovado por altura. Pode ficar tranquila, eu nunca vi. E tem gente menor que você que trabalha comigo. Eu nunca vi, não é com você que vai acontecer.
Pois aconteceu. Primeira vez. Gente, esse concurso, tudo que tinha para acontecer, ele aconteceu. Eu acho que porque eu estava tão garantida que se eu passasse na prova teórica lá de primeira, se eu passasse dali, o resto estava garantido. Não estava. Fala que Deus me fez essas provações que era para eu valorizar mais. Era para eu dar valor à conquista. E aí, tá bom, aí eu fui, falei, vou lá, né? Algumas pessoas falam assim, respira fundo, enche o peito de ar, e aí tu dá uma crescida e tal, tá bom. Aí, nesse dia, eu marquei, a minha inspeção de saúde estava marcada 1h30 da tarde, eu trabalhei a manhã inteira, em pé, porque eu trabalhava em pé. Trabalhei a manhã toda, fui para lá, pro HCM, cheguei lá, a médica me pegou, primeira coisa que ela fez, de todos os exames, foi, sobe ali na balança. Aí, subi na balança, ela pegou, virou de costas, aí ela colocou o negocinho aqui, pode sair. Aí eu saí. Aí ela, volta aqui. Aí eu voltei. Não. Aí ela... Eu tô tensa aqui com as palavras dela, que eu tô imaginando a cena. Aí ela falou, respira. Aí eu respirei, daí ela, 1,53 m. Aí eu saí da balança. Fiquei totalmente desestruturada já naquele momento, né? Aí ela falou para eu fazer exame de vista, aí eu já comecei a ficar nervosa. Até no exame de vista eu estava nervosa. E aí o exame ginecológico eu fiquei nervosa. Porque, tipo assim, não tinha nada para ficar nervosa naquele negócio, mas eu estava nervosa. Aí eu falei assim, eu vou ficar reprovada por causa de 1 centímetro? Aí ela falou assim, você não sabia a sua altura antes de fazer o concurso? Pior que eu sabia, né? Eu só não sabia do edital, né? Tudo bem. Mas ainda bem que eu não tinha lido, porque senão era capaz de eu não fazer. Ter feito. Nada é por acaso. E aí, depois que eu tava ali, eu falei, agora eu vou ter que fazer, né? Então tá bom. Aí eu fui, fiz. Aí ela falou assim, olha, mas cabe recurso. E eu vou colocar aqui, ó, você tem 1,53 m, mas cabe recurso. E tem um recurso que você pode ir lá no Inmetro, no Instituto de Pesos e Medidas, e pedir um laudo. Eles fazem uma medida apurada, não sei o quê, babá. E aí, se você vier com esse laudo... Bom, pelo menos ela te deu o bizu. Se ela só tinha que crescer. Ela foi uma... Morde a sopa. A escrota fofa. E aí ela falou isso, né, do recurso. Aí eu saí da sala, aí ela foi e falou, realmente você foi reprovada na inspeção de saúde por causa de 1 centímetro. E é isso, cabe recurso, você pode ir lá pedir o recurso e daqui a 10 dias você vem pro recurso. Aí eu falei, mas como é que é o recurso? Ela, você vem aqui e mede de novo. Porque não é assim um exame de glicose, entendeu? Que eu faço uma dieta. Não é porque eu tava com 2 quilos a mais, entendeu? Que eu ia ficar 10 dias sem comer nada, tomar todos os laxantes possíveis para perder 2 quilos em 10 dias. Não era isso. Eu tinha que crescer aos 30 anos, 32 anos, eu tinha que crescer 2 centímetros. Simples assim. Aí eu falei, agora babou. E eu saí de lá, assim, arrasada. Eu andava na ponte, assim, eu falava, eu não acredito, cara. Eu nadei, eu corri, eu fiz tudo. E por causa de 1 centímetro eu não passei. Que loucura. Aí eu lembro que eu liguei pro meu pai, eu não tô acreditando. Meu pai ficou, assim, incrédulo, assim, arrasado e tal. Aí eu saí de lá já assim, né? Falei, cara... Acabou. Aí eu até entrei com recurso. Falei, tá, vou entrar com recurso. Me dá aí o recurso. Daqui a 10 dias eu vejo o que eu vou fazer. Aí saí de lá arrasada. Aí comecei a contar pra todo mundo, né? Gente, eu fiquei reprovada por 1 centímetro. Eu tenho que crescer. Eu tenho que crescer 2 centímetros. Porque, na verdade, assim, né? O 1 centímetro foi porque eu respirei. Então, a galera ainda perguntou, por que tu não respirou? Eu falei, mas eu respirei, e aí eu ganhei 1 centímetro. Só que eu só ganhar 2, Só que ainda falta 1. Entendeu? E aí, foi isso.
Aí eu falei, cara, preciso arrumar uma solução. Aí alguém virou pra mim e falou assim, cara, você já viu tua postura? Eu sou dentista, né? Tem cifose, tem isso aqui, né? A coluna é toda torta. Faz um RPG. Se você esticar a sua coluna, se você conseguir endireitar a sua coluna, tu cresce. Porque faz sentido, né? A coluna vertebral, se ela tá toda torta assim, quando você esticar, você vai crescer. Aí eu falei, é isso. Vou me alongar, vou fazer RPG. Aí comecei a correr atrás de quem que ia fazer um RPG em mim em 10 dias. Quem ia fazer você crescer? Quem ia me fazer crescer 2 centímetros. Nessa época eu fazia yoga. Minhas amigas de yoga, todas também, muito ali comigo. Eu fazia online, mas eu cheguei contando, gente, eu preciso crescer. Naná, pelo amor de Deus, me alonga. Só me alonga. E corri atrás do negócio do recurso, da medida do metro. Aí, cara, alguém, acho que foi uma amiga da minha irmã, que é médica, falou assim, cara, fala pra ela também que a gente, quando acorda, a gente fica maior, porque diminui a pressão intervertebral. Isso. Então, assim, fala pra ela tentar marcar esse recurso no primeiro de manhã, horário, logo cedo e tal, porque aí ainda não deu tempo de achatar. Eu falei, mas não sou eu que marco, né? Só que aí, por acaso, marcaram 9 horas da manhã. Eu falei, bom, já tá começando a dar certo. Primeiro passo, né? Já foi. Eu falei, mas também se marcar 1 hora da tarde, eu vou ficar deitada até 1 hora da tarde. Pode cancelar minha agenda. Que eu vou ficar deitada até a 1. Aí tá. Aí falou isso dos discos, não sei o quê. Aí fiz RPG. O RPG, ele é recomendado a fazer 1 vez por semana. Eu fazia 2 por semana, que já não era o recomendado, mas eu estava fazendo. Até o fisioterapeuta que fazia aí comigo, ele era tenente na polícia. Ele falou, cara, eu entendo você, vamos embora. Eu vou te esticar. Tu vai crescer. E aí eu fiz RPG, alongamento na yoga. E aí eu marquei essa medida aí, né? Tinha que pagar. Estava no meio da pandemia, as coisas não estavam funcionando direito. Minha prima conseguiu fazer, enfim, conseguiu uma data lá para mim, consegui ir lá. A minha irmã me levou de carro, porque eu falei, alguém precisa me levar de carro, porque eu vou deitada no carro. Eu não vou andando, não vou ficar... minha coluna. Marquei para de manhã, fui lá de manhã cedo no negócio, lá no INPE. Minha irmã me buscou, eu fui deitadinha no carro, assim. Ela queria conversar, eu falei, não, eu tô concentrada aqui, deitada, crescendo 2 centímetros. Isso um dia antes eu tive yoga, então eu fiz muito alongamento antes de deitar, antes de dormir. E fui. Aí treinei postura com o físio do RPG, treinei a postura que eu tinha que ficar para medir, entendeu? Porque não é só respirar, assim, né? Tem toda a postura de jogar o pescoço para trás, subir a cabeça, tem muita coisa. Muita e técnica. É muito legal, eu tenho uma foto dela que você botou um negocinho no banheiro, né? Um prendedorzinho, que era eu coloquei um batente. Eu coloquei um batente, aí todo dia eu treinava, porque minha cabeça tinha que bater no batente, entendeu? E aí eu tirava foto e ficava, tá, cheguei. Não, hoje eu já não cheguei. E faz diferença mesmo o horário, assim, né? Eu notava essa diferença. E aí eu fui para lá, para o metro, consegui medir. São várias medidas. Você mede 3 assim, 3 assim, 3. São 12 medidas. E aí o cara fez... Aí deu 1,537. 537. Meu Deus, aí eu tô passando mal com essa história aqui, gente. E aí? Aí ele... Não, mas matematicamente, arredondando, você tem 1,54 m. Falei, tá, o laudo eu já tenho. Mas aí ele botou no laudo 1,54. 1,54. Ó, você tem, arredondando matematicamente, você tem 1,54 m. Então, eu tenho um laudo do Inmetro de que eu tenho 1,54 m. Peguei o papel, falei... E aí, dali a 2 dias, eu acho, era a minha medição lá no HCM de novo. Aí, dessa vez, foi meu pai que me levou. Eu fiquei deitadinha. Até meu pai me buscar. Eu levantei, gente, sério. Eu botei a roupa, fiz xixi, escovei o dente e fui.
Deitou no carro? Desci do prédio, deitei no carro e fui até o HCM. Até o portão do primeiro distrito, né? Aí, quando chegou ali no portão do primeiro distrito, ali na Barão de Ladara, eu falei, pai, você só pode chegar até aqui. Tem que me deixar aqui. Aí ele, e onde que é o negócio? Eu falei... Porque o HCM, tu tem que subir numa escadaria. Na época, o elevador não estava funcionando por causa da pandemia. Gente, tô passando mal. Eu falei, eu vou ter que subir aquela escadaria da Penha e eu não posso achatar. Aí fui. Ele, filha, vai andando com calma, vai devagar. Tadinho. Ele tava nervoso. Quando ele viu onde era, ele falou, ai, meu Deus do céu, essa menina vai achatar. E aí eu fui, cheguei lá. Aí sentei, fiquei lá conversando com uma psicóloga que estava lá. Inclusive, que foi da nossa turma, da minha turma mesmo. Depois a gente foi descobrir. Cara, foi muito engraçado isso. Aí cheguei lá, não, eu tô aqui pro recurso da altura. Aí tem que me medir. E aí nada de me chamarem. Eu falei, será que é só entregar o laudo? Eu falei, olha, eu tenho um laudo. Aí o cara, um laudo? Tem um laudo do Inmetro? Eu falei, tem. Falaram para eu fazer, eu fiz. Não, mas você tem que medir de novo. Eu falei, tá bom. Então vamos medir de novo. Aí fui medir de novo. Aí... Era a mesma médica? Não. Aí já era outra junta e tal. Aí eu fui, cheguei lá, né? Fiz toda a postura, respirei. Aí ela ficou ajustando o negócio e eu lá, né? Sem respirar, assim, ó. Aqueles segundos que parecem horas, né? E aí ela ajustava o negócio, não prendia. Ai, não tô conseguindo prender. E eu aqui, ó. Minha coluna tá ajustando, amiga. Parada, imóvel. Aí, quando ela falou, pode sair, eu... Aí, eu acho que ali eu diminuí já 5 centímetros. Aí, ela, vamos contar aqui. Aí, 51, 52, 53, 54. Gente, eu dei um pulo no meio da sala. Aí, depois eu falei, ai, desculpa, né? Tô no ambiente militar, desculpa. Mas, né? Caraca, eu consegui. Nossa, foi muito sufoco, justíssimo. E deu 54 certinho. Aí eu passei. E agora eu tenho mais 54. Não há quem diga que eu tenho mais 52. Tem o laudo. Eu tenho um metro. Não é qualquer laudo. Eu tenho um laudo do metro. Nunca mais vão falar que você tem 1,52 m. Eu tenho 1,54 m. Ai, e aí legal. é isso. Depois teve uma outra emoção, né? Que também saiu a prova de títulos. E aí eu fui olhar, falei, não, tenho certeza que deu tudo certo. E aí não contaram meus títulos. Eu falei, ai, gente. Nossa. Não é para ser esse concurso, não é para ser, não é para mim, realmente, não é para eu ser militar. Já entendi, já tinha dado errado da aeronáutica, né? Eu falei, já entendi. E aí uma amiga minha falou assim, não, tu vai entrar com recurso. Eu falei, vai entrar com recurso com o quê, minha filha? Ela falou, vai lá e entra com recurso. Eu tinha esquecido de levar a ata de defesa. E aí eu fiz o recurso. Que, na verdade, a ata de defesa não é um documento que comprove a sua formação, o seu título. O título eu levei o histórico, eu levei o diploma. A ata de defesa, ela é prévia, né, ao diploma. Então, eu falei que eu não estava acrescentando nada. Eu só estava cumprindo ali o que estava no edital, mas não estava acrescentando um título. Eu estava só complementando uma coisa que já estava lá. E aí aceitaram. Ai, que bom. Graças a Deus. E aí eu pulei, eu estava em 5º e fui para 1º lugar. E depois, quem estava acompanhando o concurso, assim, né, ficou chocada. Como é que essa menina... O que ela arrumou, né? O que ela fez? O que ela fez? Que depois do recurso, da prova de título, ela disparou. E aí eu fiquei em 1º lugar, passei. E aí eu conheci essa experiência. E aí eu vou contar como eu conheci a Débora. Porque na semana de adaptação a gente não era do mesmo pelotão, né? E como a gente estava em época de Covid... E aí vale lembrar para a CMV, quem fica com as maiores titulações acaba sendo mais antigo de turma. E a Débora foi a minha mais antiga de turma. E a minha primeira conversa com ela foi... Estou com Covid. Porque quando me deram a lista das pessoas que eu tinha que entrar em contato, aí eu comecei a buscar os WhatsApps e tal, porque eu tinha que montar um grupo da turma. E aí, quando eu falei com a Maria... Então, começa segunda-feira, eu tô com Covid. Então, eu só conheci Maria mesmo
2 semanas depois. Foi bem assim, foi bem E assim. na época eram 2 semanas de Uma de semana quarentena. Fiquei 10 dias fora. Tava 10 dias. No início eram 2 semanas, né? Hoje em dia que eles Isso. diminuíram, mas... Isso. antigamente. Aí foi assim que nos conhecemos, né? Aí a Débora teve a primeira experiência aí de Marinha. Não, e foi uma loucura. E assim, né? Depois que ela falou que tava com Covid, então eu nem vi Maria, assim, né? Ela nem era da minha turma, nem era do meu pelotão, assim, naquele primeiro momento. E aí, no primeiro dia de aula, a gente se reuniu, algumas pessoas da turma. E aí, nesse dia, de noite, uma outra menina que também já inclusive, terá lançamentos aí. Ela, que trabalha hoje comigo, falou, então, tive febre, vou fazer o teste, acho que eu tô com Covid. Eu falei, gente, mais uma. Você tendo que administrar tudo isso. É. E a história do mais antigo foi assim, né? Eu entrei no... Quando começou o curso, porque o nosso curso era para ter começado em 2020. Uhum. E aí, com todo o processo, a pandemia, não sei o quê, o resultado foi sair dia... 2 de dezembro, 2 porque de eu lembro. dezembro. E aí, dia 2 de dezembro, para assinar dia 22 de dezembro, só que aí já começa recesso, né? Aham. Então, a gente só tinha que ir lá para assinar. E o curso, efetivamente, ia começar dia 5 de janeiro. E meu aniversário é dia 6 de janeiro. E esse presente de aniversário. E a primeira semana é aquartelado, né? É a adaptação, você não vai embora para casa. E é aquela semana mais pesada que você tem atividade de acordar até a hora de dormir. E eu ia passar o meu aniversário aquartelada com 250 pessoas, que eu não fazia a menor ideia de quem eram. E eu tinha que contar para as pessoas que era o meu aniversário, para pelo menos receber um parabéns. Então, as pessoas, assim, as meninas próximas do armário ali. Falei, gente, amanhã é meu aniversário. Se vocês puderem lembrar, eu agradeço. E a gente não podia andar com o celular, né? Então, assim, eu acordei, sei lá, a gente acordava às 5, 6 horas da manhã. Acordei, olhei assim. 0 parabéns. Não tinha quase nada de mensagem. E eu adoro fazer aniversário. Eu adoro mensagem de aniversário e tudo. E aí eu desliguei meu celular, deixei ele na bolsa e falei, tá bom, agora vai ser meu aniversário aqui. E aí tá, e foi tal, não foi um aniversário animado e divertido, não foi de fato, algumas pessoas lembraram. E assim, até exigir que aquelas pessoas que no dia anterior você falou assim, pô, lembra que amanhã é meu aniversário? Até elas esqueceram, mas assim, eu não julgo. Tudo muito É muita informação. É muita informação. É muita coisa. Uhum. Era o segundo dia ainda, né? Então, assim, é preocupação que o cabelo não pode ter um fiapo para fora. O coque tem que estar impecável. A blusa tem que estar passada. O cinto tem que estar com não sei o quê. Então, assim, o tênis tem que estar branco. Prestando atenção no qual vai ser a ordem de comando, né? Para você cumprir certinho. Não, e que horas que tem que estar formado. E não sei o quê. Qual o meu pelotão, sabe? Então, é muita informação que você recebe de uma vez, né? E é música que tem que decorar. Olha, você tem que decorar essa música. Meu Deus! E aí, nesse dia, no dia do meu aniversário, aí eu tô lá, assim, né? A gente estava em forma por algum motivo, esperando para entrar no rancho, alguma coisa assim. Aí, chegaram e falaram assim, guarda marinha Débora Lima, fora de forma. Aí eu, ai, caramba. E agora? O que foi? Descobriram que é meu aniversário. Vão fazer alguma coisa. Vão cantar parabéns pra mim. Ou que besteira que eu fiz. Me chamaram no dia do meu aniversário, não fiz nada de errado, eu juro. Vamos lá pro prédio do CFO, que vai ter uma reunião. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Com o capitão tenente. Descobriram que eu tenho 1,52. Descobriram minha altura. Não era botar aqui. Ai, meu Deus, e agora? Aí eu fui. Aí tinha eu e mais algumas pessoas, assim, sabe? Que foram chamadas. Gente, todo mundo de aniversário. O que vocês têm, assim? O que vocês acham que vocês têm de diferente para vocês estarem indo? Ah, não sei o quê. Não, pode ser porque, sei lá...
E aí, por causa dos meus títulos, eu acabei ficando entre... No quadro geral, fiquei em uma dos primeiros, assim, né? Eu fiquei, acho que fiquei em 13º do geral, sei lá. Foi, assim, bem alto. Mas não foi por mérito de prova, não, tá, gente? Foi por causa dos títulos mesmo, que o título alavanca mesmo a pontuação. Mas mérito seu, porque estudou Mérito pra meu, isso. porque fiz todos os E títulos. cresceu, e aprendeu a Sim. nadar, e correu. Não, mas é porque às vezes você fala assim, né? Nossa, não, eu fiquei em primeiro lugar no curso. Parece que você gabaritou a prova. Não, eu não gabaritei a prova. Enfim, aí cheguei lá na reunião. Então, vocês estão aqui, vocês são os 16 primeiros colocados do concurso. Então, as turmas agora vão ser divididas em 16 turmas. Então, cada um de vocês é mais antigo de uma turma. Aí eu... Feliz aniversário! Eu falei, que presente bacana! E o que o mais antigo faz? Faz tudo. Aí vocês respondem por todo mundo. Se alguém fizer besteira na turma de vocês que vão responder. Vocês têm que cuidar de tudo. Só vocês que vão ter contato com os oficiais, com os oficiais mais antigos. Só vocês podem entrar na sala dos professores, dos instrutores. Aí depois chegou o comandante Júlio César, que era ele é Mariguerra, já é RM1, mas ele toca o terror lá. E aí ele falou: eu só quero que vocês falem comigo. Eu não quero mais ninguém falando comigo. Eu só quero vocês. Eu falei, meu Deus do céu. É um capitão de mar e guerra. Porque, assim, quando você entra, um capitão de mar e guerra é um negócio. O primeiro tenente já é... Não, o primeiro tenente já é... superior. Opa, o capitão-tenente, tu já fica... Eu posso falar com ele. O mar e guerra, então, Nossa de Senhora. Deus. É bem próximo de Deus, porque Deus é o almirante. E aí eu fiquei muito nervosa, assim, com tudo. E aí tinha um grupo dos mais antigos. A gente formava fora, diferente. A gente ia na frente para poder abrir sala. A gente tinha a responsabilidade da sala, a chave da sala. E era tudo, assim, muito... Aí... Então, era muita responsabilidade, sabe? E era aquela coisa, né? Eu tinha que cuidar da turminha, né? Aí já tinha que cuidar dos Covids. Tinha um que me dava muito trabalho também, que agora está no Exército, passou para o concurso oficial de carreira. Eu falava, gente, você só me dá trabalho. Você é meu PS favorito, eu falava para ele. Porque ele estava fazendo os concursos, né, de carreira. E aí ele tinha que ficar saindo e tinha que ficar fazendo papeleta para liberar ele. E não podia ser... Tinha prova, tinha prazo. Que marcar a prova. Tinha prazo para entregar papeleta. Nossa. E uma vez eu não consegui cumprir o prazo. E aí eu levei um esporrão por causa dele, porque eu não consegui cumprir o prazo que precisava de antecedência. Enfim, foi uma loucura, assim. E ter que responder pelas pessoas. Então, assim, eu tinha acabado de chegar e já tive aquela experiência do mais antigo, né? Daquela responsabilidade toda. É bem... um choque de realidade, né? Sim. E, assim, eu nunca tinha sido chefe de nada, de serviço nenhum, de nada, né? Eu sempre fui muito... Mas me conta uma coisa, e o outro concurso que você tinha passado? Como é que ficou quando você entrou na Marinha? Então, eu entrei em junho, aí quando foi em setembro... Era temporário também esse concurso? Temporário, Mas eu tô lá até hoje. Tá acabando, mas eu tô lá até hoje. Eu entrei em junho e aí, quando foi em setembro, eu mudei de hospital. Eu entrei para um hospital que me designaram e depois surgiu uma vaga para um hospital que é mais perto de casa, que é no Maitá. E aí eu fui para lá. Ainda não tinha nada definido da Marinha. Aí, quando eu já estava lá, começou o processo de novo, né? E eles também super acompanharam a questão de eu crescer e tal, e torciam por mim e tudo mais. O meu chefe tinha sido R2 também, do Exército.
Mas há muitos, muitos, muitos anos atrás. E aí ele falou, não, eu entendo, eu sei como é que é isso e tal. E tinha uma praça da Marinha, que trabalhava lá na OCM, que era técnica lá também. E ela já tinha passado por essa situação também de fazer o curso, e ele sempre foi muito gente boa, sempre ajudou muito, sabe? E aí eu comecei a tentar pensar como que eu ia fazer. Quando saiu o resultado, que foi dia 2 de dezembro, eu mudei tudo. Quando saiu o calendário, na verdade, que ia começar dia 5 de janeiro, eu comecei a mudar meus plantões. Peguei plantão de janeiro e fevereiro, botei tudo para dezembro. Que não podia fazer isso, mas eu fiz. Eu paguei tudo em dezembro. Eu ia todo dia trabalhar. Eu dava plantão. Eu fazia plantão 12 horas todos os dias, de segunda a sexta, para poder compensar o janeiro e fevereiro. Aí, tinha ainda um resquício. Porque na época eu ainda não podia tirar férias, porque eu ainda não tinha 1 ano. Então, não podia jogar férias no negócio. Aí, quando eu cheguei lá, eu falei, eu vou fazer desse jeito, depois dos outros dias eu vou descobrir como que eu vou fazer. Um dia de cada vez, né? Já foi tensão demais até aqui, né? Aí depois aí teve o carnaval. No carnaval a gente ficou liberado. O que eu fiz? Enfiei 2 plantões no carnaval. Aí já consegui botar. Liquipag? Plantão. Liquipag. Aí todo mundo falava, Liquipag, a gente vai ter licença, que bom, vou descansar. Não, aí eu meti um plantão. Aí foi indo assim. Dia a dia. Surgia uma folga na Marinha, eu botava um plantão. E aí eu fui indo. Aí fui jogando, aí jogava pra lá, jogava pra cá, jogava pra lá. Aí, depois que definiu onde que eu ia servir, aí eu consegui ajustar meu horário. E meu chefe, até hoje, coraçãozinho para ele. Porque ele é super compreensivo com o meu horário. Porque, assim, a gente pode, né? Quem é da área de saúde... Isso que eu ia falar. Pode ter outros vínculos empregatícios. Contanto que não atrapalhe na Marinha. Então, assim, a Marinha é sempre prioridade. Então, a hora que a Marinha quiser me chamar, eu tenho que estar disponibilidade permanente. Então, hoje, se eles quiserem mudar meu horário e falar, não, agora, a partir de hoje, você trabalha 12 horas todo dia, eu, infelizmente, tenho que largar o outro lugar que eu trabalho. Mas, enquanto a gente consegue rebolar, a gente vai rebolando. Então, sempre... a minha rebolada, geralmente, é lá no hospital, né? Então, se eu tiver que trocar plantão, deu alguma mudança de horário na Marinha, aí eu troco o plantão. Porque a prioridade é na Marinha. E bastante gente faz isso, né, Débora? A Débora serve na odontoclínica, né, como ela falou. De ter 2 empregos ou usar o outro turno, né? Que seria que vocês têm estudando, às vezes, para um concurso de carreira, estudando para um outro... Quem não trabalha que não faz consultório e tal, geralmente é porque está estudando para o concurso, né? Que a maioria acaba tendo 2 vínculos, né? E assim, chega um momento que para odonto você fica meio assim, dividido, né? Porque se você fica só... Porque acaba os 8 anos e se você não trabalhou... Você não fez sua clientela, né? Aí então você perde um pouco o espaço. Mas, assim, como eu falo, eu tenho uma amiga que tá para sair do exército e eu falo para ela, cara, tu já viu dentista desempregado? Eu nunca vi. Dá-se um jeito. Eu desconheço. Conheço dentista que ganha mal. Tá, ganha mal, ok. Não ganha o tanto que ganha na Marinha, na Força Armada? Ok. Mas desempregado... Sem ganhar nada? Sem ganhar nada, não tem. Mas, assim, uma coisa que foi um aprendizado na pandemia, né? Na época eu trabalhava de contrato. E aí eu ganhava pouco. Assim, eu ganhava, sei lá, 1/3 do que eu ganho hoje. Mas era meu e era certo. E a galera que trabalhava só em consultório... Quando fechou tudo... Zerou, né? Não atendia e a ninguém, odontologia foi uma loucura, né? Porque... Próximo da boca, tudo. Não, o dentista foi tido como o vilão. O maior risco de contaminação era na odonto. Tanto que ficou tudo mais caro também, porque a gente precisava usar máscara,
óculos, face shield, capote. Aí tinha que empacotar o paciente, empacotar a gente, empacotar tudo que usava. Depois que tirasse tudo, tinha que limpar a sala inteira. E, assim, gerou uma biossegurança que nunca ninguém estava acostumado. Né? E não tinha material que desse para isso. E também, na pandemia, todo mundo sabe que a caixa de luva foi de R$20 para R$100. A máscara foi de R$15 para R$90. Então, assim, nessa época, eu tinha alguns grupos também com dentistas pelo Brasil, que eu participo, e muita gente muito preocupada, assim. Como que eu vou fazer? E tem funcionário para pagar, e tem aluguel do espaço para pagar, e tem as contas de dental para pagar, porque a pessoa compra na dental, compra tudo parcelado. Então, é complicado. Então, assim, ter um fixo, né? Importante. Né? É importante. Independente de pandemia, de qualquer coisa que aconteça, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Quebrei o dedo. Se eu quebrar o dedo, como é que eu vou trabalhar? Entendeu? E você chegou a ter 3 vínculos, né, empregatícios? Eu tenho vários. Não, vínculo não. Assim, vínculo mesmo, só 2, né? A Marinha e oficialmente o concurso do Estado. Mas aí eu atendo no consultório. Eu atendo no consultório de uma amiga minha. Mas não é... Assim, não tem um horário fixo, né? Então, aparece paciente da minha área, que é da estomatologia. Se aparecer um paciente de estomatologia, eu vou no consultório, atendo e faço. Esporádico. Mais autônomo, né? E também eu fazia tradução de inglês, né? De artigo. Que foi uma das coisas também que, quando eu voltei para o Rio, foi a minha renda extra. Comecei a fazer tradução de artigo científico. Mas aí, para estudar, eu comecei a largar um pouco. Falei, não, agora eu não estou pegando muito artigo e tal, porque me demandava tempo, né? Sim. E aí, quando eu entrei para a Marinha, eu falei, eu não preciso mais disso. Mas aí, às vezes, algumas pessoas ficaram muito fixas, assim, né? E confiam no seu trabalho, porque já conhece, né? Aí acabava mandando, aí eu falava, o seu eu faço. E aí entrava aí pingava mais um dinheirinho. Acho que é basicamente isso. Eu sempre zoo, né? Que eu sou o Júlio. Que eu tenho 2 empregos, às vezes 3. E quiçá 4. Workaholic, essa menina. Mas, assim, para quem não está focado só nos estudos... Assim, tanto para quem está focado nos estudos, é muito bom, porque a carga horária lá que a gente trabalha, pelo menos na odontoclínica, dá tranquilamente para você estudar. E se você quer trabalhar com outra coisa, também é totalmente possível. Né? Você vai ficar cansado? Vai ficar cansado. Mas... É possível, é uma escolha da pessoa. É possível. Você pode também não colocar todos os dias, né? Sim. Pode um trabalhar dia de consultório, 2, casa, 2, né? E aí, lá na odontoclínica, a gente tem que cumprir 5 turnos na semana. 5 turnos de 6 horas, né? Ou de 1 às 7, ou de 7 a 1. E aí tem a possibilidade também da gente fazer de 7 às 7. E aí com isso, a gente folga um dia, né? Então, existe essa... Na área da saúde, a gente consegue fazer algumas jogadas dessa. Assim. Então, você consegue um dia inteiro de consultório, por exemplo. Sim. Se você dobrar. Mas também só pode dobrar um dia. Não pode dobrar 2 e ter 2 offs, entendeu? Entendi. Porque aí também já é muito abuso, né? Aproveitando esse gancho aí que você falou um pouquinho do horário, queria que você me contasse um pouquinho de como é o dia a dia de um dentista na Marinha, né? Porque muita gente não sabe, inclusive, acha que você tá na Marinha, não é dentista, anda armado, fica marchando. E vale lembrar, gente, que todo esse auxílio, né, médico, hospitalar, odontológico, se estende tanto, né, Débora,
para os militares e para os seus dependentes. Então, a é. odontoclínica é um hospital odontológico que não atende só militares. Ele vai atender também os dependentes desses militares, A né? família naval, né? Isso. A gente tem o desconto do FUSMA, né, no bilhete de pagamento, que é para manter essa parte da saúde. E aí, quando você usa o sistema de saúde da Marinha, você tem uma indenizaçãozinha também que você paga. É como se fosse um plano de saúde com coparticipação. Porque quando você usa, aí vem mais um descontinho. Mas é um desconto bem irrisório. Assim, comparado com o que você tem lá fora, realmente você vai pagar muito menos. Então, assim, lá na odontoclínica, eu trabalho na clínica de semiologia, que é a porta de entrada da odontoclínica. Lá por dia, a gente deve atender uma média de 100 pacientes. Né? Nossa, às vezes, assim, tem dia que é um pouquinho mais tranquilo, né? Dá uns 60. Esses pacientes, eles são agendados ou eles chegam lá para ser atendidos? Não, chega para ser atendido, é livre demanda. É livre demanda. Por isso que varia muito. Tem épocas que são mais cheias e tem épocas que são mais tranquilas, né? Mas quando é cheio, é cheio. Mas, assim, são 6 horas intensas que você trabalha bastante. Não vou falar assim, não, minha vida na Marinha é tranquila. Faço nada. Não. Então, a partir do momento que você chega, você vai trabalhar até a hora que você vai embora. Sem parar, assim, sem parar, assim, digo, né? Dá pra ir no banheiro, sim. Tal. Mas é diretão. Intenso. Tem paciente para as 6 horas. Para as 6 horas. E tem vezes, assim, de dias muito cheios que a gente não consegue conversar com os outros colegas, assim. Passou a manhã e caraca, eu nem falei com você. Eu não conversei contigo. A gente só trocou, sei lá. Me fala aqui o que você acha desse dente, assim, no máximo. Então, assim, é uma carga de paciente muito grande, justamente porque são os militares e os dependentes de militares. E a gente atende, e é assim, né? Desde o soldado, do marinheiro, até o capitão de mar e guerra. O almirante tem uma clínica específica, porque, na verdade, eles chamam de clínica integrada. Lá na odontoclínica é tudo setorizado, né? Cada clínica faz uma coisa. Como você vai no dentista, aí o dentista fala assim, você precisa tratar o canal. Então, você chama outra pessoa para tratar o canal, ou manda para outra pessoa. Aí, depois, tem que fazer uma prótese. Eu não sou especialista em prótese, tem que fazer. Então, na odontoclínica funciona dessa forma. A gente passa... faz o atendimento inicial na semiologia, a gente vê qual é a queixa do paciente, faz os exames complementares e encaminha para as clínicas que precisa fazer o tratamento. Mesmo. E na clínica integrada, que é do Almirante, eles têm um especialista de cada área ali. Então, ele meio que fica ali e faz tudo naquela clínica, entendeu? Sem ter que ficar... indo para outras clínicas. Mas aí, se você for ver, assim, né, a quantidade de almirantes é muito menor, muito mais fácil de você manobrar uma clínica só para almirante do que para você ter uma clínica integrada para a família naval inteira, entendeu? Porque realmente é muita gente, né, para você fazer tudo na mesma clínica. Então, por isso que acaba sendo... setorizado. E aí... são os almirantes e dependentes dos almirantes, né? Nessa clínica. E aí, foi até curioso um assunto. Uma vez eu atendi uma menina que é da nossa turma, eu não sabia que ela era filha de almirante. E ela sempre fez o tratamento dela na clínica integrada. E aí ela chegou lá como primeiro tenente RM2. E ela abriu ficha na semiologia e ela perguntou... eu continuo sendo... Não, filha, agora você é militar. Ela deixa de ser dependente. Agora ela é militar. E aí ela vai passar primeiro tenente por todo mundo. É isso aí. Mas me tira mais uma dúvida, assim, que pode ser a dúvida do pessoal que está assistindo.
Além do odontoclínica, você consegue me dar mais algum exemplo de onde o dentista pode servir? Tá. Quais outros locais? Tem muitos, né? Então, a odontoclínica, ela é a parte especializada, né? Então, é a odontologia que a gente já chama de terciária, tá? A atenção terciária. Lá são coisas mais complexas que precisam de um especialista para atender. O atendimento primário, que a gente chama, é feito nas policlínicas, que é onde também tem dentistas lotados, né? Então, tem as policlínicas, que fazem a parte básica, restauração básica, tratamento endodôntico dos dentes anteriores, que são mais fáceis, limpeza, tudo isso começa na atenção básica. Deixou a boca ali no jeito, limpinha, manda para odontoclínica. O caminho correto é esse. E aí, precisa agora de prótese, aí vai para odontoclínica, entendeu? Precisa de uma coisa mais complexa, vai para odontoclínica. E aí, além disso, né, dessa parte que é um pouco mais tranquila de servir, porque tem... a gente fala que a gente é muito apaisanado, né? Porque realmente a gente tem muito contato com quem é do paisano, que são os dependentes. Então, acaba que a gente fica um pouco mais relaxado. Mas também tem os dentistas que servem nos batalhões, nas OMs, tem no Arsenal, nos centros de instrução. Então, tem para apoio do militar. Nesses locais, o dentista está ali para fazer o básico ali, né? O emergencial, também fazer o básico, a atenção básica que a gente chama da policlínica e tentar safar ali sem o militar ter que sair para ir para a policlínica, perder tempo de trabalho. Às vezes são OMs mais afastadas, né? Então, tem essas pessoas. Tem no navio, né? Todo navio tem, Débora? Ou... Quando vai para essas comissões, sempre tem, né? Por exemplo, tem o NE Brasil, sempre tem. Então, não faz parte necessariamente da tripulação. É como se fosse fazer uma missão junto com o navio. Tipo, tem uma missão no navio, aí tem um dentista que é destacado. Não, destacado não. Para esses, NE Brasil, para Antártica e tudo, na verdade, eles desembarcam da odontoclínica, ou de onde eles estiverem, né? É porque a maioria sai da odontoclínica. Mas aí eles desembarcam de lá e embarcam no navio, ficam, sei lá, 6 meses com o navio ainda atracado, fazendo a rotina mesmo de navio. E aí, depois que sai a comissão. Então, é um desembarque e depois embarca de novo na odontoclínica. Não chega a ser um destaque. Não é destaque, é desembarque mesmo. E aí, na verdade, nada garante que ele vá voltar para a odontoclínica, entendeu? Não tem nada que garanta ele de voltar. Ele vai... E pode ser que volte, aí depois ele pode pede, olha, posso voltar? Se tiver vaga ainda, ele volta. Se não tiver que ser para outro lugar. Só que esses de comissão, assim, grande, é só de carreira, né? Só quem é de carreira. Para RM2, tem o NASH, que aí é destaque. Essas missões menores, assim, né? São 4 meses, 2 meses, né? Para dentista, eu acho que não tem, mas para enfermeiro, médico tem a acolhida, né? Tem até uma menina da nossa turma que está agora na acolhida. É Débora também. Ela é enfermeira. Então, assim, tem essas... O NASH é muito legal, né? Que você sai de navio e aí eles vão para as comunidades ribeirinhas, vão lá pro Acre, vão para o Amazonas, e aí faz atendimento. E, assim, dizem que é sensacional, né? Que as pessoas ficam muito esperando, assim, o navio da Marinha chegar para fazer o tratamento. Deve ser muito legal. Eu acho que deve ser uma experiência. Ser um propósito muito... Deve ser uma experiência nobre, muito né? legal. E ainda ganha mais quando você faz essas missões, né? Sim. Eu tenho uma amiga que é R2 do Exército, que ela foi acompanhar o marido, e ela foi para São Gabriel da Cachoeira. E depois ela foi para tipo uma tribo indígena, assim, mais longe ainda do que São Gabriel. E aí ela fazia a odontologia lá, assim, do jeito que dava, né? Uma bagagem tanto. E, gente, ela sempre... quando ela foi, a gente falou assim, não acredito, você vai fazer o que lá?
ela não extraía um dente, ela morria de medo de extrair dente. Porque tem isso, né? O dentista tem sim, coisas que sim, a gente não faz. Habilidade, dom, né? Eu, prótese, por exemplo, esquece. Ah, e a gente lá na odontoclínica dá serviço, né? Aí no serviço... Como que é? Então, muita gente tem essa dúvida, né? De como que é o serviço. A gente tem a escala preta e a escala vermelha. A escala preta é de dia de semana, escala vermelha, final de semana. A odontoclínica não para, a odontoclínica não fecha. Então, a gente é 24 horas... Caramba. Full. Então, a escala preta é dia de semana, a gente fica de serviço lá na sala de estado, né? Com 6.4, cinza, lá em pé, recepcionando as pessoas. E se alguma coisa pegar na OM, a gente tem que dar conta. É o responsável da OM. Até às 7 da noite. Às 7 da noite, todo mundo vai embora, a gente faz a ronda, fecha a porta, né? Só para... E como a gente fica dentro do distrito... A gente não dá serviço armado e também não faz bandeira, né? Que a gente está dentro do distrito. Então, acaba sendo um pouco mais seguro também. Então, a gente fecha e aí tem o camarote e tal, e a gente fica ali de dentista de plantão. Então, se aparecer alguém, eles tocam o interfone, a gente levanta e vai atender o paciente. Aí é uma emergência, Emergência, está com dor de dente, ou então criança que caiu, bateu e cortou o lábio, ou sei lá, algumas desse tipo de emergência. Entendi. Tá? Lá na odontoclínica a gente não atende criança, nas policlínicas, que tem odontopediatria. Mas aí, nesses casos de urgência, do horário fora do expediente, aí é com a gente mesmo. Então, a gente, né, tenta fazer alguma coisa. E aí, no final de semana, que é a escala vermelha, ou feriado, né? A gente é dentista de plantão o dia inteiro. Fica lá. A gente fica lá de branco mesmo, lá dentro, de jaleco, né? Não precisa botar o cinza. E aí a gente fica de jaleco lá, esperando. E aí o paciente vai... Sempre tem paciente. Final de semana sempre tem. Tem dia de dar bastante paciente, sei lá, 20 pacientes. Mas os meus plantões, graças a Deus, são muito abençoados. E sempre tem pouca gente. E mais ou menos assim, de quanto em quanto tempo dá plantão lá? Ah, lá é super tranquilo a escala, né? Bastante oficial, né? Eu não vou contar esse segredo, não. Não, porque tem muito oficial, porque lá todo mundo é dentista, né? Sim, verdade. Então, tem muito oficial para dar serviço. A gente tem mais de 100 na escala. Caramba. Então assim... A preta é 1 a cada 2 meses, a vermelha é 3 vezes no ano. E ainda por cima, por exemplo, ó, agora eu dei a vermelha em novembro. A minha próxima vermelha seria agora em abril, mas eu vou estar de férias. Aí vai me pular. Então a minha próxima escala vermelha vai ser... Nossa. Em setembro. Sei lá, vai ser muito longe já, entendeu? Então... realmente a parte do serviço é muito tranquila. Só que aí rola aquela coisa, né? O serviço eu tenho que fazer de tudo. Então, eu tenho que fazer acesso, eu tenho que fazer colar o que prótese. Ali de emergência. O que aparecer. E aí é que... Aí tem que dar aquela rebolada. Atenção, porque realmente, assim... eu não tenho muita prática em acesso. Então, quando a gente entrou, a gente fez até tipo uns estágiozinhos nas clínicas, assim, que deixaram a gente ficar lá para observar e pegar umas aulinhas para relembrar também. Porque não é do meu dia a dia. Você se especializa, né, em uma área, você não pratica as outras, é do meu dia a dia, entendeu? Isso vale para todas as profissões, né? Com certeza, com certeza. E o que eu mais faço, que é a extração dentária, lá eu não faço. Lá na emergência a gente não é recomendado a fazer, entendeu? Entendi. Então, é isso. Aí eu tive que reviver várias coisas da odontologia depois de muitos anos, né? E eu tô com 10 anos formada agora. 11 já. Então, ter que fazer tudo isso agora de novo. A última vez que eu tinha feito um provisório, que é, né, um dente provisório, tinha sido na faculdade. Eu falei, tem só tipo uns 10 anos. Não sei nem começar esse negócio. Mas, assim, sempre dá certo. A gente... Papai do céu abençoa, né? Sempre. E quando aparece algum caso assim, cara, não é a minha área, não é a minha especialidade, eu não sei fazer, eu não sei o que fazer.
a gente trabalha com muita gente de todas as especialidades. Então, é o WhatsApp, ó, tô com casa aqui assim, 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 o que eu faço, o que é melhor, não sei o quê. Então, a gente tem contato com todo mundo. E as pessoas se apoiam, né? Sim. Muito. A gente tem uma escala de sobreaviso, que é oficial lá, que sai no plano do dia, que você pode ligar especificamente para aquela pessoa. Mas confesso que não é uma escala que a gente se prende muito nela, não, sabe? Precisou de ajuda. Precisou de ajuda, eu peço para quem é você mais já tem mais próximo intimidade. mesmo. E é isso, entendeu? Se for uma ajuda assim de WhatsApp. Agora, se eu precisar que a pessoa vá lá. Aí realmente eu vou ligar para o sobreaviso, mas não. É raro acontecer também, né? Assim, tem que ser um bagulho muito ruim, assim, pra gente fazer isso. Chegar a esse Até ponto. porque a gente não quer incomodar a pessoa. Então, a gente sempre safa, né? Verdade. Isso é muito raro ser chamado, assim. Daí aí é isso. O serviço é bem tranquilo. É dentro da área de vocês, né? Tipo, o serviço é dentro da área. Não é Então, em outras OMs, aí o serviço é diferenciado, né? Por exemplo, eu fui destacada no CIAGA. Aí, lá, as dentistas, elas atendem os militares... do centro de instrução. Isso. Que servem lá, os de bordo. Então, e elas dão serviço do complexo. Então, dá serviço armado e tem que cuidar de tudo. E faz muito mais administrativo do que o que a gente faz. Né? No Arsenal era assim, o cirurgião dentista dava serviço na sala de estado, mas aí tinha o apoio, por exemplo, eu dava serviço na produção. Então, a gente sempre, todos os oficiais de serviço se ajudavam ali, né? Porque, às vezes, o dentista não sabe o que está acontecendo numa obra. Então, a gente sempre ficava aí trocando a figurinha. Claro que, assim, a maior quantidade dos dentistas vai servir em policlínica e odontoclínica, né? Mas em todas as OMs vai ter um dentista, um enfermeiro, às vezes até um médico, né? Aí vai ter. E ele vai entrar na escala de serviço de geral. Quem já foi destacado para o presídio também, lá no presídio tem dentista, então tem que dar o serviço e tudo, né? Agora, o destaque do CIAGA, né? Que foi um destaque bem legal. Às vezes, lá na odontoclínica, a gente tem alguns... A maioria dos destaques sai da odontoclínica, né? A gente chama... O pessoal apelida de paiol de dentista lá. Então, acaba saindo muita gente de lá para os destaques. Então, esse destaque, basicamente, é seleção de conscritos, que é o serviço militar obrigatório. E aí, quando me mandaram, eu falei, tá, vou. Né? Aí tu foi do outro lado, da pessoa que julga, que analisa. Então, o que eu passei, eu tive que fazer, né? Porque aquela tensão toda lá da inspeção de saúde, eu falei, agora eu vou ter que fazer isso, a inspeção. Caramba! E é muito tenso, de fato, porque assim, você está lidando com o sonho de outras pessoas, né? Muitos meninos ali, eles querem servir, eles precisam servir. Essa etapa que eu participei especificamente são as pessoas que escolheram servir, né? Porque tem tem algumas etapas. Então, a primeira etapa eu acho que é o Exército que faz, e aí é geralzão, todo mundo. Então, eles já pegam assim... Porque hoje em dia, tem muito mais gente que quer servir do que não quer servir. Antigamente, eu acho, na minha época, o pessoal brigava para sobrar, né? Tentava arrumar peixe para sobrar. Tentava arrumar um problema de saúde para sobrar. E hoje em dia é o contrário, na verdade. São muitos voluntários, Eles querem fazer, porque realmente está muito difícil e é uma oportunidade deles ganharem um salário, né? Tem alimentação, benefícios. Tem alimentação, tem assistência de saúde. Para ele, para a família. E ele não tem... eles ainda não têm formação nenhuma. Alguns já têm uma formação técnica ou então estão fazendo curso técnico. Mas a maioria está só no ensino médio, né? Então, está só terminando o ensino médio. Então, para eles é vantajoso ir. Então, e aí era isso. Eu fui na etapa...
que todo mundo que estava ali comigo é porque queria servir. Então, eu nem precisava perguntar, sabe? Você quer servir? Porque todos eles já tinham falado que queriam. Um ou outro mudava de ideia ali na hora. Mas, assim, muito pouco. Muito pouco. Então, eram 60 por dia, eu acho. Acho que era mais ou menos isso. 60 garotos por dia. E foram umas 2, 3 semanas fazendo essa seleção. E alguns a gente tinha que reprovar, né? E aí dá uma dor no coração de reprovar. Olha, não vai ter como e tal. E aí teve um que ele tinha... O que faz o aluno ser reprovado por um dentista? Então, principalmente, né? Tem a maloclusão, a que a gente chama de classe 3, que é quando a mandíbula é muito para frente, assim. A mordida aberta também, que é quando... Sabe o Vinícius Júnior? O Vinícius Júnior, da seleção? Então, ele jamais seria aprovado. Ele tem uma mordida aberta muito grande. Não pode faltar dente anterior. Tem uma quantidade lá nas normas, tem uma quantidade mínima de dentes. Que é 10 dentes, não é? Que tem que ter, né? Mas você tem que ter chave de oclusão, então, tipo, tem que ter pelo menos um molar. E não pode estar com um cárie muito grande. Então, o que eu fazia, né? Chegava o menino lá com uma cárie que a gente chama o panelão, sabe? Falava, olha... E aí a gente sabe que esses dentes demoram para ser tratados, né? Porque você precisa tratar o canal, fazer o curativo, aí depois terminar o canal. Enfim, demora. Fazer a restauração. E, além de demorar, ter o custo, né? Sim. Então, tinha uns que eu falava assim, olha, vai. E aí eles têm que voltar até o final da seleção. Então, às vezes eles têm 7 dias, mas às vezes têm 2 para fazer, entendeu? Para voltar. Dependendo de quando ele for, né? E aí, vai lá no dentista, fala para ele pelo menos colocar um curativo de ionômero de vidro, que é um tipo de restauração temporária que a gente tem. Aí tinha uns que eu escrevia assim, ó, vai lá e pede isso aqui, ó. Mas não fala para ninguém. E eu tô mesmo contando, né? Eu me entrego. Mas aí eu falava Dava assim, dica. vai não sei aonde, toma, vai não sei aonde. Quando eu via que o menino queria muito, sabe? Muito. E eles se esforçavam mesmo, assim, né? Tinha uns que ficavam desesperados. Mas eu já vou ser reprovado agora. Não faz isso comigo. mas, tia, eu não sou sua tia. Primeiro, eu não sou sua tia. Nem tenho idade para ser tia. E aí... mas eu vou... A minha família... Ó, o meu pai é da Marinha, meu tio é da Marinha, meu papagaio é da Marinha, o meu cachorro é da Marinha. O que eu vou fazer? Não sei, meu filho. Com esse aparelho, nem aparelho vai resolver, só cirurgia. Não vai ter como. Enfim. Aí tá. Aí depois disso, aí eles passam, né, pelo dentista. Não, e tinha umas coisas assim, gente, que só Jesus. Mas você não escovou o dente? Aí eu escovo às vezes. Meu Deus. Senhor Jesus, você sabia que você ia passar pelo dentista? E aí você não escovou o dente. E teve um que chegou lá e falou assim, eu falei, e aí, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Não tá bom, não. Mas o que houve? Eu não trouxe a sunga para nadar. Depois era o TAF. Mas, menino, dá para nadar de short. Sério? Você corre, depois você pode nadar com aquele short mesmo. Então agora tá bom. Teve um que esqueceu tudo. Não levou nem short, nem... Eu falei, menino, olha só, faz o seguinte, tem um monte de menino aí. Tem 60 garotos aí. Não é possível que alguém não trouxe um short a mais. Ou então pega um, fica esperando um ser reprovado. Aí ele não vai fazer o TAF, você pega a roupa dele. E aí depois que ele passava pela gente, passava pelo médico. Aí lá no médico também tinha várias histórias engraçadas. Depois a gente ficava contando assim as histórias engraçadas dos médicos. E de lá
o dentista não era obrigado a ficar no TAF. Mas aí os sub tinham pedido, se puder, né? Porque teve uma história de um menino, nem foi TAF desses de conscrito, não. Mas foi um TAF que o garoto tropeçou, caiu de cara no chão e o dente avulsionou. Entendi. E aí chamaram os dentistas da OM mesmo para socorrer, mas não tinha dentista do processo seletivo, entendeu? Entendi. Então, aí eles pediram para ficar e tal. Tudo bem, a gente ficava. E aí eu ficava junto lá com o médico, que a gente ficou amigo, e a gente se divertia. Aí a gente primeiro ia para a pista de corrida, e aí eles corriam, mas, gente, aí é aquela coisa, né? E aí eles dão a vida. Já estão morrendo, estão com aquela dorzinha aqui, assim. Mas eles estão indo. E aí eu ficava, vai, menino, vai, não vai dar tempo. Meu Deus. E aí eu ficava agoniada por eles, né? Tá bom, aí daqui vamos pra piscina. Aí a piscina. E eu passei por essa situação, assim, por esse nervoso, né? Mas só que eu tive condição, graças a Deus, de fazer umas aulas antes, assim. Foram 2 semanas também, eu coloquei meu professor de cabelo em pé. Eu falei, olha, eu tenho 14 dias para aprender a nadar. Como é que pode? Mas, enfim, mas eu fiz. Só que chegou lá, tinha gente que, sei lá, tem garoto que não tem oportunidade nem de entrar numa piscina, né? Sim. E a piscina não dá pé. Quando você chega, assim, na verdade, a piscina lá do Ciaga, ela é funda aqui e ela é rasa lá no final. Então, assim que ele entra, não dá pé. Mas aí, quando ele chega lá no final, dá pé, né? Só que não pode botar o pé no chão. E aí, mas tinha uns que, sim, eles vão afogando até o final. Mas ainda está dentro do tempo, porque o tempo que eles dão é muito tempo. 1 minuto é muita coisa para você atravessar. E se eles estão indo, metros. Tá valendo, né? Independente da maneira que você está se mexendo, você pode ir de qualquer jeito que você quiser. Só ir, né? E aí teve um que estava se afogando já no final, cara. Aí ele, não vou conseguir, eu não vou. A gente vai, menino, agora daí. Eu não consigo. Aí o Sul falou assim, põe o pé no chão, que aí dá pé, garoto. Aí ele ficou em pé, assim, sabe aquela do Kiko? Meio do Chaves, assim. Eu tô me afogando. Ele bateu em pé. Tá bom, tudo bem, então, dá pé. E aí a gente falava assim, gente, esses meninos... Tinha uns que caíam na piscina e já afogavam. Não, já afoguei. Aí tinha uns que ficavam na fila, assim... Quando eles iam indo pro final da fila, a gente já sabia. Esses aí são afogados, porque... Aí teve um que, na fila ainda, ele chegou e falou assim, pode colocar meu nome? Mas tu tá desistindo? Coloca meu nome. Mas tu nem nadou? Aí ele, não, eu não vou conseguir, então não vou. Aí desisti, assim, né? Caramba. E aí tinha os que queriam muito, e aí... Eles pulavam na piscina. A gente falou, gente, a gente não sabe como. Mas eles iam com o corpo assim, ó. Metade do corpo pra fora. E aí eles iam batendo o braço assim. Eles falavam, vai, Felipe! Né? Parecia um golfinho, assim. Eles vão em pé, nadando até o final. Agora, como que vai, não sei. Mas eles vão correndo em cima da água, sabe? Aí é engraçado que o Sub, ele falava assim... em cima d'água só Jesus Cristo, tá? Que andar na água só Jesus Cristo. E aí foi bem divertido, assim. Foram 3 semanas que eu falei que eu tirei férias, assim. A gente sai da odontoclínica um pouco, né? Daquela quebra rotina, né? Isso é bacana. E aí tem uma experiência, assim, de ter contato com outras pessoas, com outras áreas também, porque eu tive contato com os médicos, o pessoal da educação física. E amplia, né? Sua rede de relacionamento, né? Não, e os garotos também, assim, que querem muito, assim. E aí, Carol, a gente tira desse podcast, então, que se você quer passar, você aprende a nadar, dá teu jeito de nadar, é verdade. Dá teu jeito de correr e dá teu jeito de crescer. Com certeza. Cara, com certeza. Eu sei que muitos que fazem o TAF, começa a fazer o concurso da Marinha, vou fazer o concurso, a primeira preocupação é, mas eu não sei nadar. Cara, só vai. Que as coisas que eu vi lá no TAF do... Quando quer, vai.
Vai que dá. E alguns eu perguntava, e você sabe nadar? Porque passava primeiro por mim, né? Ó, você foi aprovado. E você sabe nadar? Aí ele falava assim, não sei não. E tu vai nadar? Vou. É isso aí. Vai lá e vai nadar. 25 metros. O primeiro passo ele já estava dando, né? Que era acreditar, né? Exatamente. Acreditar no seu sonho. E assim, né? Tem aquela... você nada nas 2 primeiras raias, aí eles já recomendam, né? Ó, os afogados. Nada na primeira, que fica mais pertinho de se precisar pegar na borda. E mesmo que esteja na segunda, se você afogar, eles jogam a boia, aí você já segura. E às vezes eles ficam tão nervosos, coitados, que aí joga a boia e eles estão afogando e continua a boia ali. Segura na boia! Já jogou a boia! É só segurar! E aí eles vão puxando, né? E tiram da água. E assim, especificamente dos conscritos, eles não exigem que tenha sunga. Ou qualquer outra. Pode ser short mesmo. Só não pode cueca, né, Sim. gente? Isso, por favor. Já é demais. Mas podia qualquer short. Até pela dificuldade financeira do perfil, né? Sim, aí eles não exigiam muita coisa. Também não exigia nada de roupa para correr também. Super de boa. Eles falavam, roupa de educação física, assim. Mas os tênis, assim, não tinha nenhum tênis. Não tem cor específica para tênis. Eu lembro que quando eu fiz o TAF, eu tive essa dúvida. Mas se a roupa que eu tinha que fazer o TAF tinha que ser, né? O tênis branco, as coisas assim. Mas é super tranquilo, você pode ir de qualquer roupa. De academia colorida, se quiser se destacar. Pode. Gente, estamos chegando no final aqui da nosso podcast, né? Nossa, foi muito divertido aqui, adorei conhecê-la. Eu falo demais, né, gente? Desculpa, eu sou muito catadão. Eu falei que eu não ia conseguir falar, né? Eu minto. Maria, queria deixar os agradecimentos para você fazer para nossa convidada, né? Já que é a sua campanha. Demorou para sair esse podcast, né, Debs? Mas deu certo. A Débora tem essa história do crescer e do nadar, que é uma coisa que a gente bate muito, não só com os nossos alunos, mas quem tem interesse em prestar os concursos militares. Então, eu acho que realmente a gente trazendo esse podcast, e o que você trouxe dos meninos, né, de não saber nadar, mas tá ali, não, eu vou conseguir, eu não sei nadar, mas eu vou conseguir, né? Eu não tenho altura, mas o Imetro, eu vou fazer o Imetro me dizer que eu tenho. Então, acreditar, né? É acreditar. É você ter um sonho, você ter um propósito, você ter uma motivação, é você ir com ele até o final. E uma coisa que a Débora falou, deixar seu nome ali. Deixar seu nome ali é muito perfeita essa frase importante. dela. É verdade. Uma hora brilha, acontece, né? Uma hora acontece. Isso aí. Então, muito obrigada aí pela presença especial hoje. Eu tenho um agradecimento também especial para fazer, a Malu e o Will, que uma coisa que eu via muito acontecer e eu sempre achei o máximo era o teto de aço. É verdade. E aí a Malu me convidou, eu era a única mulher do teto. E a única que era minha convidada. Nossa, que legal! E foi legal que na festa, né, quando eu passei depois, vieram falar assim, nossa, parabéns, você era a única mulher daquele teto, estava ótima. E assim, eu realmente, como o SMV a gente não tem treinamento com espada, eu fui aprender tudo lá. Foi meu primeiro contato com a espada e tal. Mas foi muito legal, assim, foi divertido. Os meninos me ajudaram super. Eles foram muito legais comigo. E eu espetei a bunda na Maria. Exatamente. Eu falei, eu quero fazer um convite muito especial, porque só tinha os campanhas do Will, né? Eu falei, eu queria você. E como ela é mais baixinha, ela ia ficar no final do teto. Eu falei, e é você que vai espetar minha bunda. Aí eu falei, yes, agora eu ganhei na vida. Agora eu zerei, entendeu? Esse evento. Zerei, fiz tudo que eu precisava.
Arrasou. Né? E já usei todas as fardas possíveis. Eu usei o macacão do Will, lembra? Não, o seu? O meu. Usei o macacão porque eu fiz um curso de esporte básico de vida também, que foi muito legal, que me deram a oportunidade. Então, assim, a Marinha traz várias oportunidades e várias coisas diferentes para você vivenciar, né? E os amigos também, que a gente leva que a gente sempre bate nessa tecla, que é muito legal ter pessoas que a gente vai levar para sempre e sempre relembrar aqueles momentos do curso que... É único, só quem sabe. Verdade. Só vivendo para saber, né? Intenso. São 3 anos em 3 meses. Real. É incrível, né? Como em uma semana você sabe tanta coisa da vida das pessoas e você fala, caraca, parece que eu conheço essa pessoa há um ano. Meu Deus. Porque fica tanto tempo junto que conhece mesmo, né? E é muito legal. Obrigada pelo convite. Débora, obrigada a você, né, por ter passado um pouquinho aí da sua experiência, da sua vivência. Com certeza todo mundo aprende, né? Está agregando a muitas pessoas. A minha, a Maria, nossos espectadores, né? Todo mundo que está assistindo. Então, muito obrigada. E Maria também, obrigada, né, por mais um podcast juntinhas aqui, né, das mulheres. Quando tem eu e a Carol, estamos rosa, né, Carol? A gente sempre está com a nossa luzinha rosa aqui. Gente, se vocês ainda não nos seguem, então não deixe de seguir nas nossas redes sociais e também compartilhe o link aqui desse vídeo ou desse áudio, né, com todas as pessoas que vocês conhecem, que têm o sonho, o desejo de fazer parte das Forças Armadas, né, de ser um militar. A gente está se despedindo por hoje, mas eu espero vocês no nosso próximo episódio. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.